Queridos, na descrição do nosso vídeo aí, da transmissão, tanto no Facebook quanto no YouTube, estão os dados bancários aqui da CCA e a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. Para você que quer contribuir, quer ajudar a mantermos esse projeto aqui da obra de Deus, para alcançarmos muitas vidas, como nós temos feito, e graças a Deus, Deus tem abençoado grandemente através da sua contribuição, tá bom? É Alphaville, a nossa chave é alphaville@ccacristã.org.br. alphaville@ccacristã.org.br. Vamos ler, irmãos, a palavra no livro do profeta Isaías, no capítulo 11. Já tá? Vamos lá então. O reino do Messias é pacífico e próspero. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a ovelha cevada viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Até aqui, amados irmãos. Amém. Queridos irmãos, o profeta Isaías, profeta por profetizar, já prenunciava esse reino tão maravilhoso do Messias, esse reino celestial, no tocante à salvação, no que se refere à salvação. Ele também não só profetizava, como idealizava esse reino. Da sua vivência com Deus, da sua experiência pessoal de fé, ele vislumbrava essa estrutura que se formará ou que já está formada no céu, falando do reino de Deus, na pessoa de Jesus. Ele já tinha um ideal também, não só a profecia da sua boca, mas o ideal do seu coração, aquilo que ele gostaria que fosse, como ele gostaria que fosse esse reino. E ele falava desde lá de Jessé, que é pai de Davi, e depois veio toda a sua descendência, até chegar em Cristo, que é da descendência de Davi. Ele já vislumbrava, ele já também, como disse, profetizava essas coisas grandes, essas coisas maravilhosas que estariam por vir, que já chegamos nos nossos dias, e elas ainda continuam a estar por vir, porque nenhum de nós ainda foi ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, diz a palavra, que é o Senhor, que voltou junto a Deus. Mas aqui na terra, já há também um reinado de Deus entre o seu povo, entre aqueles que o temem, entre aqueles que o servem. Já há um prenúncio, um preâmbulo, um ensaio, ou pelo menos deveria ser, daquilo que nós viveremos lá na glória de Deus.
essa palavra, esse discurso, de nada adiantará para quem não crê em salvação. Se você não crê em salvação, se você não crê na vida eterna, se você não crê em Deus, você está assistindo a live errada. Porque esse reinado que nós estamos propondo aqui, ele é espiritual. Ele é 1000% espiritual. E só se pode alcançá-lo com fé, através da fé. Não há outra maneira de adorar a Deus sem fé. E a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que aqueles que o servem creiam que Ele é Espírito, verdade e vida. E se não for assim, não tem motivo para acreditarmos em nada mais. E aí cada um viverá à sua maneira. O ateísmo nada mais é do que a incapacidade de confiar. Se você for analisar o perfil das pessoas que se dizem ateias ou ateus, você vai ver que eles são pessoas um tantinho quanto intransigentes, que eles têm dificuldade de relacionamento, têm dificuldade com o contraditório, têm dificuldade de aceitar que talvez uma outra opinião seja melhor ou mais válida que a sua. Então é uma incapacidade de confiar. E nós não podemos recriminar, porque o próprio Senhor já dizia isso aos seus discípulos, dizendo: olha, vós credes em mim porque tendes visto os sinais e maravilhas que eu opero. Mas após vocês virão outros mais bem-aventurados, que sem me verem, crerão em mim em espírito e verdade e vida, que somos nós. Nós não vimos Jesus, mas cremos de todo o coração que Ele é o Filho de Deus. E esse reinado que disse aos irmãos que já está pré-instituído, ou materialmente falando bem instituído aqui na terra, então nós podemos dizer que é o reinado no que se refere à igreja. Vamos falar da igreja, instituição. Da minha igreja, da sua igreja ou do cristianismo como um todo. Esse reinado, ele deve também ser pacífico, em todos os sentidos mais abrangente possível que você possa imaginar. E nós temos que concordar, vocês hão de convir que não é. Eu brigo com o irmão da Assembleia, que briga com o irmão da Presbiteriana, que briga com o irmão da Católica, que briga com o irmão da Ubanda, que briga com o irmão não sei de onde, que briga com o ateu. Então é muito difícil haver pacificação quando os corações estão inflamados. É muito difícil haver pacificação quando não se quer paz. Eu só posso alcançar a paz quando eu quero a paz. E para querer a paz, eu tenho que contribuir para a paz. Fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que ela aconteça. A paz se cria, ela não nasce do nada. Ela é nutrida em nós com ações ou não ações que levam a um estado de paz, a um estado de concordância, de comunhão, como diz a palavra. Poderei estar comunhão no Lollapalooza? Vai ser mais difícil. Só se for em comunhão com, fala uma banda de rock lá. Tonique Tinoco? Não sei lá. Enfim, cada coisa no seu lugar. Então você cria meios, você nutre meios para que chegue nesse estado de paz. E aqui ele dizia o seguinte, ó, a vaca junto com a ursa, o leão junto com a ovelha, o leopardo junto com o cabrito, e assim por diante. Ele era uma metáfora que o profeta fazia, amados irmãos, mostrando que nós teremos que conviver com o diferente. Independente se é maior ou menor do que nós, se é mais forte ou mais fraco, mais inteligente ou mais indouto, nós teremos que conviver com as adversidades, com as diferenças, com os contrapontos, com os extremos, de bom ou de ruim. Vale lembrar que você poderá estar em alguns momentos do lado bom da história, mas poderá estar também do lado ruim. Você pode não reconhecer, mas que estará, estará. E a verdade, ela é uma luz que não pode se apagar.
A verdade será sempre a verdade. A verdade não tem ponto de vista. Não tem interpretação, é uma só. Ou você está certo ou você está errado. Ou é verdade ou é mentira, não tem meio termo. E o Senhor está mandando essa palavra para nós, isso não só no que se refere à fé necessariamente, como dissemos, mas também a nossa vida secular, a nossa vida diante da sociedade, a nossa vida diante das obrigações que temos com a sociedade, sejam elas quais forem, se nós, e aí já não independe de religião, de crença, como pessoas, se nós não buscarmos a paz, ou ela virá de forma compulsória, ou ela virá por uma grande desgraça na nossa vida, como o Gilberto Gil fez uma música dizendo, uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Não tem? Chama Paz essa música, muito bonita a letra dela. E a melodia também, diga-se de passagem. Então, uma bomba fez virar um povo mais pacífico que há, de maneira que a polícia no Japão é desarmada. Você vê que coisa? Então, quando há um projeto de pacificação na nossa vida, vindo de Deus, ou ela vem ou ela vem. Ela pode vir por aceitação, por assimilação, por busca, ou ela pode vir goela abaixo. Que exemplo eu não daria, irmão Rodrigo, para uma paz que veio goela abaixo? Eu posso dar milhares, mas um só. Suponhamos um homem que foi bravo. Meu avô, irmãos, bebia, Bruno, e ele chegava em casa, ele mordia o muro de arrancar pedaço. Bebia pinga e comia o copo com vidro e tudo. E hoje ele tem 90 e poucos anos, está cego, diabético, os rins ruins. Do jeito onde põe sentado fica. Se der de comer, ele come. Se tomar banho, toma. Onde deitar, dorme. Eu acho que agora ele está mais em paz. De um jeito ou de outro, vem. Entende, irmãos? Então, a palavra hoje vem trazer a nós essa reflexão. O que você está fazendo da sua vida? Que hoje você pode ser jovem, ou ainda que não jovem, mas hoje você pode ter saúde, hoje está tudo bem. Como vai ser? Daqui 10, 15, 30 anos? Se você estiver vivo, como vai ser? Você deu uma conferida nas sementes? Não tem nenhuma sementinha de discórdia aí no meio, no saco onde você vai semear? Não tem nenhuma semente de rancor, de usurpação, de alguma ofensa? Ela mistura. E aí ela vai nascer, as boas nascerão tanto quanto as ruins. E diga-se de passagem, as boas brotam muito mais, as ruins brotam muito mais. E elas virão. Então, amados irmãos, o que o Senhor quer pôr no nosso coração por essa palavra, essa responsabilidade com o nosso bem-estar. Não contar com a sorte, deixa como está para ver como é que fica. Não. Você tem obrigação como homem, como mulher, como servo, como serva de Deus, muito mais de semear um reino de paz, de união, de compartilhamento, um reino onde tudo se divide com paz, com alegria, como dissemos, não só no meio da família, mas na sociedade, na igreja. E nós que conhecemos a Deus, numa grande maioria das vezes, falhamos muito nesse quesito. A própria palavra diz que o filho das trevas tem mais luz do que o filho da luz. Ou seja, aquele que não conhece a Deus, ajuda o pobre, é só lembrar do bom samaritano. O levita passou, viu o homem caído na beira do caminho, não fez nem conta. O sacerdote passou, não fez nem conta. Mas o samaritano fez. O samaritano, que era o improvável, que era o menos crente, que era o menos não sei o que lá, foi lá, cuidou, amparou, ajudou, doou um pouco de si e deu mais exemplo do que aqueles que estão lá dentro da igreja. Às vezes 24 horas por dia dentro da igreja, mas o coração é um sepulcro caiado. E o Senhor está trazendo a sua palavra para perguntar a nós. O nosso reinado tem sido pacífico? O anunciar da graça de Deus pelos nossos lábios tem sido de paz? Ou tem sido de guerra, de contenda, de inquietação? Ninguém pode semear a paz na guerra.
Ninguém pode semear a paz com contenda, com porfia. A paz só se alcança por ela mesma, por paz, com renúncia, abrindo mão, dando um passo ou muitos passos atrás. E se não for assim, não produzirá salvação. Por isso eu disse aos irmãos, lá no começo da preleção, se você não crê na salvação, se você não crê que existe um céu além desse que nós vemos, que existe uma vida depois dessa, uma vida eternal com Deus, no que se refere à salvação, não é para você essa pregação. Não estou te condenando, só estou te ajudando a não perder seu tempo. Agora, se você crê na vida eterna, se você crê na salvação, se você crê em tudo aquilo que te é proposto através do reino de Deus, do anúncio do cristianismo como um todo, essa palavra é para você. E ela vem te alertar que você precisa construir uniões, pontes, elos. Você precisa construir situações, momentos à sua volta, que te levem a ter paz, que te levem a ter uma convivência também de paz, uma convivência proveitosa, não só com as pessoas, mas também com o reino de Deus. Mas como com o reino de Deus, irmão? Por exemplo, quando você vem a Deus só quando você está em aperto, você está achando fazer Deus de bobo. Dizendo, hoje agora eu estou precisando, eu vou lá dar uma oradinha. Aí Deus te atende e você fala, PT, saudações, vaza. Quando você precisar, você fala, irmão, você está enganando a você mesmo. Se nós que somos humanos já temos essa percepção de falar, o fulano só vem quando precisa, não é? Você imagina Deus, que sabe o que passa no teu coração, como cantamos no hino. Jamais será em vão a minha oração, porque Deus conhece o meu coração. Não tem máscara, não tem mudança, não tem estereótipo, não tem personagem diante de Deus. Irmãos, o Senhor quer produzir por essa palavra salvação. Não tem outro assunto hoje. Paz, além de paz, salvação e vida eterna. Não tem. Não tem Covid, não tem desemprego, não tem problema no casamento. A pessoa reclama do casamento dela. Casamento é feito de duas pessoas. Nunca haverá só um errado no casamento. Nunca haverá. Às vezes a gente vê pessoas que vão na internet, aí nos comentários mesmo das lives a gente vê gente que expõe a sua vida, fala mal do marido, fala mal da esposa. Você não está semeando a paz. Além de estar fazendo um papel feio, ridículo, você está semeando a contenda dentro da sua casa. Está mostrando para o mundo inteiro que a sua vida é uma bagunça. Não é expondo as nossas mazelas. Para o mundo, se vitimizando, que nós talvez alcançaremos de 1 ou 2 aí na live, a condescendência, a peninha, ai que dozinha da irmã, dozinha do irmão, mas para o reino de Deus, você não está fazendo absolutamente nada que preste. E, irmãos, é o que tem para hoje. A palavra, ela vem para nos ajudar. Você quer paz? Semeie a paz. Você quer ser próspero? Lute por aquilo que você quer. O mesmo trabalho que dá reclamar, se lamentar, se vitimizar, é o mesmo trabalho para fazer, para orar, para crer, para esperar, dar um passo atrás. É o mesmo trabalho. O problema é que se vitimizar e reclamar e lamentar, deve liberar alguma enzima, algum hormônio no seu cérebro que te dá uma sensação de satisfação. E nós, na maioria das vezes, não queremos a aprovação de Deus, não queremos a aprovação dos outros. Não importa se eu estou certo ou estou errado, desde que alguém concorde comigo. E quando você se libertar desse conceito, você estará semeando a paz. Não para que o irmão Rodrigo ache bonito, porque o irmão Bruno ache legal, porque você concebeu isso dentro de você. Eu entendi o que eu devo fazer, qual é a minha parcela de responsabilidade nesse processo de pacificação da minha vida e também de salvação da minha alma. É mais ou menos, a sua parcela é mais ou menos 100%. Não é muito não, é só 100% só. Ou seja, é de total
e absoluta responsabilidade sua. E essa noite Deus está mandando a palavra, porque falou aqui de um reino, e eu quero que os irmãos ouçam com atenção. Por que brotará um rebento do trono de Jessé? O que é o reino de Deus? E como ele deve ser transferido para nós? Aceitado, assimilado por nós. Por que brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará? Veio Jessé, veio Davi, veio Salomão, chegou Jesus, né? Vem vindo da sua descendência. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, ok? Glória a Deus. E o Espírito de sabedoria e de inteligência, um Espírito de conselho e de fortaleza, e um Espírito de conhecimento e, sobretudo, um Espírito de temor do Senhor. A pessoa pode ter tudo, se não tiver temor a Deus, não tem nada. Um espírito de sabedoria. Sabedoria. A sabedoria, ela remete mais à estratégia, a planejar, a calcular, a saber exatamente o que está fazendo para uma semente futura. E o espírito de inteligência é aquele que te torna perspicaz, que ele, pum, você já pegou no ar e já... que é a história, fugir do mal e da aparência do mesmo. Se olhou, viu, percebeu, pumba. Essa é a inteligência de Deus. Você já desviou daquele mal. E aí depois o da sabedoria é bom, agora eu já sei onde está aquele mal, eu vou passar aqui, vou fazer aquilo, vou subir, vou descer. E tudo, a junção de todos esses sentimentos, desses adjetivos, dessas qualidades, te ajudarão no processo de pacificação da tua vida. E você terá, conforme a palavra, isso é bíblico, que diz que o Senhor quer que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Está muito agitado, irmão? Está muito inquieto? Está muito ansioso? Vai orar. Pede a Deus para te ajudar. Ouça as pessoas que estão à sua volta. Está muito acelerado. Você quer correr mais que o tempo? Mais que o relógio? O relógio tem uma perninha manca aí, ó, que é um ponteirinho menor que o outro, mas ninguém passa ele. Ninguém. Quem poderá adiantar o tempo? Agora vou até 10 horas da noite, eu já vou fazer chegar 10 horas da noite. Não tem perigo, você vai ter que esperar chegar 10 horas. Por rico que você seja, por bonito, inteligente, sábio, há coisas que você não poderá mudar. Isso é sabedoria e inteligência de Deus. Assimilar, dizer, isso eu não posso mudar. Então você olha para a tua esposa, você olha para o teu esposo e vê que há coisas nele e nela que não serão mudadas. E você vai ter que aprender a conviver. Então a inteligência te faz perceber isso. Já vi que não tem conserto. E a sabedoria te fará conviver com isso. Está disposto? Mas não precisa ser crente para saber essas coisas, não. Principalmente quando se refere ao casamento. Mas isso se refere aos filhos, se refere aos colegas de trabalho. Tem aquele colega de trabalho que ele tem defeitos. Eu trabalhava com uma menina chamada Luciana. Então eu sentava mais perto da porta, faz uns 10 anos já. E ela sentava do lado da impressora, só que não dava para ela alcançar com a mão as impressões. Ela tinha que levantar, dar a volta na mesa e pegar. E eu estava uns 3 metros dali dela. Ela mandava imprimir alguma coisa e falava, pega para mim, por favor. Eu ia e pegava. Uma vez, onde eu me enfezei, e falei, eu posso brigar com ela, porque ela é forgada, ou eu posso fingir que não estou ouvindo. Aí ela começou, pega para mim a impressão, e eu quieto fiquei no meu computador. Ela pediu mais uma meia dúzia de vezes, mas faz 10 anos que ela não pede mais, que eu nunca mais vi também. E não brigamos, almoçávamos juntos, estava tudo certo. Eu podia falar, você é forgado, estica o braço aí, levanta da cadeira, mas... Eu falei, já entendi qual é que é a dela e eu não vou brigar, mas também não vou pegar. E fiquei na minha e passou, já faz mais de 10 anos já. Então, quando a gente consegue assimilar tudo isso, bom, eu não vou conseguir mudar ela, mas ela também não vai mudar eu. Vou ficar aqui no meu cantinho e está tudo certo. Irmãos, hoje o Senhor está trazendo a sua palavra para trazer também sobre os nossos corações paz, irmãos. Paz de Deus.
A paz de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o teu coração, sobre a tua vida, para você conseguir ter essa vida quieta e sossegada que a palavra tanto fala, para depois também ter essa morada no céu. Não adianta. Eu, você, nenhum de nós não temos parado para pensar na salvação, para pensar na vida eterna, para pensar que isso aqui tudo é um conto ligeiro, por rico, por inteligente que você seja, por capacitado que você seja, vai chegar uma hora que alguém vai desligar o botãozinho da sua vida lá e você vai morrer. Se não for o Covid, vai ser de gripe, vai cair, bater a cabeça, não tem para onde fugir. O motivo pouco importa, tudo termina na morte. Trágica, quieta, dormindo, velho, novo, chegou aqui, não vai passar nessa barreira da morte. E sabe o que nós estamos fazendo na nossa vida? Uma salada, uma bagunça. Eu também. O Bruno está aí, sabe que eu sou extremamente ansioso. E o Senhor está mandando a palavra para dizer, diminui a marcha. Você não vai conseguir andar mais do que o tempo. Você não vai conseguir andar mais do que o relógio. Você não vai conseguir fazer mais além daquilo que você é capaz de fazer. Não vai. Nem bom, nem ruim. Você simplesmente não é capaz de fazer além daquilo que já está determinado para que você faça. Pela vida, pelo destino, pelos desígnios de Deus. Prezada Irmandade, reflitamos sobre essa palavra. Reflitamos sobre esse reino de paz que está sendo proposto a nós. Vimos aqui o exemplo dos animais. Animais que até então faziam parte de uma cadeia alimentar. O leão come o cabrito, o leopardo come, a ovelha. E esse exemplo foi dado de pacificação, onde dizia que a ursa e a cabra a vaca e a ursa pastarão juntas. A ursa que come a vaca ia passar a comer grama, que nem a vaca. Tudo isso por desígnio de Deus, a intenção de Deus, o plano de Deus para nós é um reino pacífico. O seu reino, o seu reduto, a sua vida, aquilo que você construiu para você ao longo da sua vida toda, tem que ser fundamentado, baseado, alicerçado na paz. Se você ganhou muito dinheiro e você não consegue ir no mercado, em frente à tua casa, você não consegue ir na casa da tua família, porque você tem medo de alguém roubar o dinheiro que você tem, você é mais pobre que eu. E olha que para ser mais pobre que eu, dá trabalho. Reveja seus conceitos. Reveja os seus conceitos. E esse espírito de inconformidade está sempre sobre nós. Sempre, sempre, sempre. A gente troca de carro. Eu mesmo troquei de carro agora recentemente sem a menor necessidade. Não precisava. Se bem que me livrei de uma boa, porque o homem que comprou meu carro fundiu um motor. Então não sei se ia fundir na minha mão, mas, enfim. Compramos coisas que não há necessidade. Porque nós precisamos ser nutridos. O nosso ego, a nossa vontade, a nossa vaidade, ela precisa ser nutrida. Ela precisa ser aumentada em nós. E a instrução da palavra é justamente ao contrário. Ela precisa ser desnutrida. Não pode ser alimentada. Ela tem que morrer por inanição. O mínimo de ego, o mínimo de vaidade. Sem nenhuma vaidade também não haverá amor próprio. Mas o mínimo, dentro do limite do aceitável. E se não for assim, amados, queridos irmãos, nós estaremos patinando sem sair do mesmo lugar. Não só no tocante à salvação, mas como pessoas aqui na terra, não evoluímos, não perdoamos, não aprendemos nada, passamos pela vida de tropicão. Morreu. Não fez nada, não deixaremos um legado, não deixaremos uma mensagem. Quantas pessoas bem-aventuradas passaram na terra e deixaram seu legado?
deixaram sua mensagem. Eu tenho certeza que na sua família tem um parente que já se foi, que já dorme no Senhor, que deixou uma mensagem bacana para todos vocês. Deixou um exemplo de resiliência, um exemplo de fé, um exemplo de bondade, de renúncia, de desprendimento. Tenho absoluta certeza, se não for um parente, é um amigo, é um conhecido, se é aquela pessoa lá, aquela pessoa deixou um grande exemplo para nós. E nós? Que nós vamos deixar para os que vierem depois de nós? E não só isso, para onde nós iremos? O céu está aí, irmãos. É projeto de Deus a salvação, tá bom? Não existe, não tem que contar com o inferno. Ah, vou para o inferno. Não existe na nossa conta, na nossa perspectiva, nas nossas esperanças, estar no inferno. Nós lutamos constantemente pelo desejo ardente de ir ao céu, de morar com Deus. Mas precisa lutar. Precisa fazer a diferença. Tem que se destacar. Assim como num processo seletivo de uma empresa, num concurso público, numa maratona de um esporte qualquer, só os melhores se destacam. Desde a concepção, lá, quando você não era ninguém, já foi uma luta para você virar quem você é. E daqui por diante não será diferente. As lutas da vida, as lutas materiais, as lutas espirituais, enfim, todo tipo de luta possível se darão para tirar você do centro, para tirar você do caminho certo, para tirar você do caminho da paz, para te desviar dos desígnios de Deus, para te desviar dos teus projetos, para tirar sua atenção e te distrair. E à medida que você se permite distrair, você vai se afastando do objetivo principal, que é a salvação. Chorar, se lamentar, reclamar, está em nós. Nós sempre faremos assim. E não é condenável. Só não pode ser para sempre. A vida inteira, o tempo inteiro chorando, o tempo inteiro reclamando, o tempo inteiro se vitimizando. Não vai funcionar, irmão. Irmã querida, não vai funcionar. Não se engane. Vou te contar um segredo. Duro de ouvir. Mas é uma verdade. Ninguém está nem aí para você. Inclusive eu. Você acha que eu vou perder o sono porque você está devendo? Ou até mesmo porque você está enfermo. Você é hipócrita, dizer que eu vou ficar assim, você vai ficar sem dormir? Se você souber que eu estou com câncer terminal, você vai ficar triste. Mas você vai se jogar da primeira ponte? Com sinceridade. Não vai. E não tem que fazer mesmo. É que ninguém fala isso, né? A gente vive numa bolha, onde que existe o mundo ideal e o mundo real. Esse aqui é o mundo real, irmãozão. Ninguém está nem aí para você. E se sua mãe for chorar e a mãe do outro for chorar, você pode ter certeza que ele vai querer que a sua mãe chore primeiro. E também não é condenável, é extinto. O forte fica vivo mais tempo. Então, glória a Deus. Eu sei que é duro, mas é a palavra. E ninguém pode contestar, porque é uma verdade. Todo mundo pensa assim, só não fala. Então a gente pode vir aqui e pregar para vocês um mundo ideal, dizer que nós estamos morrendo de dó, da preocupação, preocupado com os problemas alheios. Eu sinto muito, eu me solidarizo, me preocupe se alguém próximo, faço a minha parte no que eu posso ajudar, até onde eu posso. O que eu não posso, eu sinto muito. Porque eu sei que comigo é assim também. Ou tem alguém aí que vai dizer que vai fazer o quê? Tem pessoa precisando de transplante de rim. Você vai arrancar seus 2 rins, vai dar. Tem alguém precisando de rim aí? Nem se fosse teu irmão, você não dava. Quem dirá outro? Irmãos, essa é a vida real. Isso aqui é o que nós somos. Carne. Pessoas normais. Que precisamos ser cheios da graça de Deus para conseguir alcançar essas grandezas. Eu, vocês que estão assistindo o culto, vocês que assistirão em outro momento, todos nós precisamos dessa consciência, dessa inteligência e dessa sabedoria que a palavra está propondo a nós.
para construir esse reino de paz, sem vitimização, sem também parecer aquilo que nós não somos, ou seja, aquela pessoa condescendente, aquela pessoa que vive num plano mais alto que o nosso, inatingível. Eu não ligo para nada, está tudo certo, eu sou inabalável. Você é um grande paspalhão, você está enganando você mesmo. A nós não, e a Deus também não. Porque quando as cortinas fecham, que o meu eu verdadeiro aparece, a coisa é bem diferente. Afinal, disse Salomão, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Não tenta enganar Deus não, como já dissemos aqui, que não vai funcionar. Então olhe para você, faça tudo o que estiver ao teu alcance, para que você esteja, acima de tudo, um reinado de paz só se consolidará com consciência tranquila. Quando você olha para o rastro que você deixou, e você vê as marcas e diz, tá bom. Não é o melhor, mas podia ser pior também. E se achar alguma falha, cuidar dos próximos. O que você deixar para frente, de errado para trás, você já não deixa mais adiante no caminho. Se nós cremos nessa palavra, o Senhor manda dizer para todos nós hoje, a minha paz repousará sobre a tua vida, sobre a tua casa. 90% das inquietações do nosso espírito, 90% ou mais, são cobranças conscientes ou inconscientes de maus passos que nós demos lá atrás. A conta vem chegando, aí a pessoa entra em depressão, a pessoa fica ansiosa, a pessoa fica triste, a pessoa falha nos negócios, a pessoa perde o emprego. Perdi o emprego do nada, não sei o que aconteceu. Será que não sabe, irmão? Talvez você tenha se esquecido, mas lá atrás você fez alguma coisa errada, lá atrás você pisou no calo de alguém, lá atrás você falou mal de alguém, aí a conta chegou. E se você tiver consciência disso, tiver certeza disso, você percebeu, fala, Senhor, eu sei o que eu fiz, perdoa, me ajuda, Deus, eu continuar daqui para frente. Não se vitimize, irmão, não se vitimize, que não tem mal sem causa. Nem na minha vida, nem na tua. Quer dizer, Deus é um desocupado, que está falando, hoje eu estou sem fazer nada, deixa eu judiar um pouco do Bruno, vou fazer ele quebrar a perna, só para ver o tombo. Essa é a concepção de Deus que você tem? É muito mais fácil culpar alguém que você não vê, do que você dizer, é comigo, B.O. É culpa de Deus. Deus está me provando. Aí chega atrasado no serviço todo dia, falta mais do que não sei o que, arruma testado para viajar no feriado, e Deus está te provando, é que o chefe não aguentava mais levar bronca do superior dele por causa da sua intransigência, da sua irresponsabilidade. Busque esse reinado de paz, irmãos. De verdade. Para de mimimi. Para de conversa, de procurar culpado. A culpa é tua e acabou. Chama para você a responsa, fala, vou matar no peito essa bola aqui, comigo. E conserta. Levanta a cabeça. Enfrenta os teus medos, enfrenta os teus problemas, dos quais grande parte foi você mesmo que criou. Resolve. Você não criou o problema? Resolve o problema. Deus te ajudará. Desde que a palavra diz que só triunfará o de coração sincero. Não está falando que é santo, não está falando que é bonito, não está falando que é irrepreensível, está falando de coração sincero. Pode ser pecador, pode ser não pecador, pode estar certo, pode estar errado, mas tem que ter coração sincero. Dizer para Deus, pequei, Senhor. Pronto. Porque você não está contando nada para ele, você está dizendo para si mesmo, pequei. E quando não também, Senhor, como o rei Ezequias falou, Senhor, vê que tenho andado em retidão diante de ti, quando o profeta Isaías foi lá e falou que ele ia morrer. Também coração sincero. Senhor, eu tenho andado em retidão, me ajuda, não deixa eu morrer. E Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Reconheça as tuas mazelas, as tuas pobrezas, as tuas misérias até mesmo. Volta atrás, refaça o caminho. E o Senhor te diz, a minha paz invadirá a tua vida. E tu serás liberto não pela igreja, não pelo irmão Rodrigo, não pela instituição a qual você serve. Mas tu serás liberto primeiro pela tua própria consciência.
e acima dela, pelo teu Deus que te assiste desde o céu. Glória ao nome do Senhor. Fazendo assim, amados irmãos, nós alcançaremos, portanto, essa vida quieta e sossegada. Desejo de coração que a Irmandade tenha compreendido bem a inspiração que Deus trouxe através dessa palavra. Que você não se chateie, nem se sinta inferiorizado por isso. O Senhor está te falando só do mundo real, que é o que você vive. Você até hoje estava no Fantástico Mundo de Bob. Volta para cá, fica aqui com a gente, que por enquanto é aqui onde tem para viver. E aí sim, você conseguirá alcançar os bons intentos do teu coração. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Santo Criador, Senhor, agora voltamos aos teus pés em santa oração para louvar a Deus pela boa preparação de estarmos na tua casa, de termos cultuado ao Senhor, oferecido a Deus também esse culto em memória da tua santidade divina. Sabemos que isso é bem, é misericórdia de Deus sobre nós. Nós não tínhamos, Senhor, condição alguma. Mas coube a nós essa grande sorte, essa grande bem-aventurança de estarmos diante da tua santa presença. Nos ajuda, nos protege, guia os nossos passos por caminhos bons, guia os nossos pensamentos e a nossa mente para esse reinado de paz que queremos para a nossa vida. E nos faz, Senhor, sempre contribuir ao máximo para alcançarmos o nosso melhor e alcançarmos com isso também o novo de Deus na nossa vida. Guarda a tua palavra nos nossos corações, faze-nos meditar nela de toda a alma, de todo o ser, e que possamos, Senhor, nos dias que se seguem, ter, Senhor, a tua bênção sobre nós, ter a nossa consciência tranquila e o nosso coração propenso, Senhor, inclinado para as coisas de Deus. Assim nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que reina para toda eternidade. Amém. Aleluia. O nome de Deus seja louvado, irmãos. Amém.